O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no capítulo 1, primeiro vídeo sobre esse capítulo. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,500 em dinheiro. Bom, primeiro de tudo, vamos lembrar que bem provavelmente esse patrão, quando ele retira, o patrão retira-se para a terra, provavelmente a gente está falando da terra natal, então provavelmente ele voltou para Portugal, né? A gente vai ver aqui, logo nos primeiros capítulos, essa ideia que o Brasil é um lugar para português enriquecer. Então você vem aqui, você abre um negócio, você consegue ganhar dinheiro e depois, se você quiser, você volta para Portugal, né? Então essa é minha primeira observação. Tenha em mente que, em relação ao vocabulário e várias observações históricas também, eu coloquei no nosso Quizlet. Aqui na descrição do vídeo vai ter, se você quiser entrar, revisar essas coisas para tentar lembrar dessas palavras e desses eventos. Isso é interessante, né? Lembre-se que o nosso objetivo é sair dessa leitura um melhor leitor, né? Então significa que a gente tem que lembrar das coisas depois que a gente terminar de ler. Refolho. Então o que é refolho? É um folho sobreposto a outro. É uma dobra, uma prega, refolhamento. Então imagine um pano, né? Todo dobrado, e você tem todas aquelas partes. Como é que eu posso dizer? Tem uma palavra para isso que eu esqueci. Como se fosse um babado, assim, eu esqueci para ele. Mas imagine um bairro, né? Você tem todas aquelas ruazinhas, como se fossem dobrinhas desse bairro. E num desses refolhos, numa dessas dobrinhas, né, no bairro do Botafogo, estava a taverna do nosso patrão, né, o patrão do João Romoão, que ficou rico e foi para Portugal. Eu coloquei aqui umas observações sobre... Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei não. Mais pra frente a gente vai conversar um pouco sobre o bairro do Botafogo. Coloquei sim. Botafogo. Então vamos lá. A chegada da família real portuguesa à cidade do Rio de Janeiro, é claro, em 1808, mudou a vida do Rio e naturalmente de Botafogo. De bairro rural, transformou-se no local preferido dos nobres e dos comerciantes ingleses que construíam suas residências no local. Em fins de 1860, repare que aqui nós estamos, eu diria, lá pela década de 70 dos anos de 1800, né? 1870 alguma coisa, ok? Porque a gente vê que ainda existe escravidão, mas a escravidão está chegando, o movimento já está ali nos seus trâmites, né? A abolição da escravidão. Então já existia essas linhas do bonde que a notinha aqui, a qual a notinha se refere, né? Em fins de 1860, o estabelecimento de linhas de bonde facilitou o acesso ao bairro, permitindo a urbanização. A partir dessa época, as importantes chácaras passaram a conviver com sobrados de classe média e com cortiços populares. Isso é bem importante para a nossa história, ok? Então você vai ter um bairro ali, você vai estar caminhando por esse bairro, o bairro do Botafogo. Você vai ver aquelas coisas lindas assim, né? Aquela construção enorme, aquela chácara para trás, né? Lembre-se, por exemplo, da casa do Bento, do Bentinho, do Dom Casmurro, né? De uma chácara atrás. Ao mesmo tempo que do outro lado você vai ver um sobrado, você vai ver um armazém, você vai ver grandes lojas, vai ver lojas menores e cortiços também, né? Mais uma observação ainda sobre essa parte. O dono
dessa venda, dessa taverna, ela deixou pro Romão, ele deixou pro Romão, 1,5 conto. Um dos meus esforços aqui na nossa leitura vai ser, vamos tentar colocar em proporção esse dinheiro. Tá, o que é 1,5 conto, né? O que isso comprava? Isso é importante, né? Para isso, você pode se valer de duas ferramentas, né? 3. Uma ferramenta é você vai na internet, tenta pesquisar. Você vai encontrar aqui e ali alguns lugares que eles deixam algumas listas de proporção. Algumas pessoas tentam transformar conto em reais. Então essa é uma possibilidade. Mas já vou avisando que isso é um pouco perigoso. Okay? Por quê? Porque não é tão simples assim. Vamos supor, eu tenho lá 500 mil réis e vamos supor que eu colocasse 500 mil réis. Vamos fazer uma coisa diferente. Eu tenho lá 50 mil réis e digo que 50 mil réis é 2 mil reais. Né? Baseado, por exemplo, no preço do ouro. Vamos supor. Mas não é tão simples assim. Pense, a comida naquela época valia diferente do que a comida agora. Sei lá, um livro naquela época valia mais do que um livro hoje em dia. As roupas valiam diferente, entendeu? Então, não é só os reais e os contos, tem o preço de cada coisa. Um exemplo óbvio para você, e para que a gente veja esse efeito em ação, imagine um preço de um terreno. Vamos supor que eu transfira, né, que eu simplesmente converta conto para reais. É claro que os valores de um terreno, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, estão aqui, e os valores do terreno no Rio de Janeiro naquela época estavam aqui. Okay? Então não é só... Porque daí, é claro, você vai ficar impressionado, você vai olhar e falar, nossa, mas com 20 mil reais você compra um terreno? Não, os terrenos valiam menos, né? Então eu prefiro tentar mergulhar nesse mundo dos réis, digamos assim, e tentar pegar vários pontos de referência, ok? Esse vai ser o meu intuito aqui, o modo de abordar essa questão com você. E não vou, por enquanto, tentar traduzir para reais, não, né? E para isso, como eu falei, você vai se valer de duas coisas, além dos recursos aí que você achar por você mesmo. Um é o Quizlet, que eu vou colocar aqui na nossa descrição, o Quizlet é chamado Réis na Literatura. Então eu fui... É um trabalho em processo, está bem no começo ainda esse trabalho, mas nos últimos 3 livros que eu li, Dom Casmurro, Fogo Morto e agora o Cortiço e alguns contos ali do Machado de Assis, eu fui pegando todos os réis mencionados, todos os valores, e fui colocando ali para que aos poucos a gente tenha uma noção de tudo isso. Só que lembre-se, tem mais um problema na história. Qual que é esse problema? No Fogo Morto a gente está no começo do século XX, e você sabe que, por exemplo, 100 reais, se você é velho o suficiente, velho não, fica ofensivo, se você é experiente o suficiente, você sabe que nos anos 90, 100 reais, meu filho, 100 reais, meu amigo, você comprava muita coisa. Eu nunca esqueço, eu sempre fui uma criança que gostava de doces, né? E eu nunca esqueço como a moeda de R$1 eu conseguia comprar 10 doces, porque eu gostava daqueles doces simplesinhos, sabe? Tipo doce de amendoim, doce de leite, suspiro, esse tipo de coisa, né? Eu comprava 10 doces, era 10 centavos cada doce. Hoje em dia, meu filho, se você vai comprar uma paçoca, sei lá quanto que é uma paçoca, mas é muito mais caro, né? Eu lembro também, só por outra comparação, com R$1, depois eu lembro que ficou mais caro, a gente ficou revoltado, com R$1,20 você comprava um Kinder Ovo, né? Vai tentar comprar um Kinder Ovo hoje em dia com R$1,20 para ver o que acontece, né? Bom, então a gente tem que levar em conta isso também, né? Por causa disso, como que o nosso Quizlet está organizado? Eu coloquei aqui, por exemplo, o primeiro, né? Primeira entrada que eu tenho ali, 40 mil réis. 40 mil réis você escreve assim, 40, o cifrão 000, 40 mil réis, ok? Então o cifrão vai no meio, ali na parte do 1000, ok? Então eu coloquei 40 mil réis, a propósito, já que eu falei sobre isso, um conto de réis, né? Um conto de réis é 1, 2 pontos, 000, 0, 3 zeros, né?
O cifrão 0000, ok? 000. 3 zeros. Se eu falei 00000, eu me empolguei, ok? Beleza. Você vai ver que no lado, do lado do 40 mil réis, eu coloquei C 20 em algarismos romanos, né? Quer dizer o quê? Século 20. Na verdade... Ah, não, desculpe, não quer dizer século 20. Quer dizer começo do 20, ok? Eu tava até pensando, nossa, tem que ser mais específico. Exatamente, então é começo do 20. Se você vai um pouco para baixo, aí você tem lá, ó, 10 contos de réis. E aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto de comparação com um conto e 500 que o Romão ganhou. 10 contos de réis, eu coloquei M19, ou seja, na metade do século XIX. É o prêmio da loteria com o qual o Pádua comprou sua casa e guardou o resto para as grandes moléstias. Então você começa a ter um ponto de comparação. Eu vou continuar nessa discussão dos réis, só preciso abrir um outro vídeo por causa da bateria da câmera.